prática referente aos deveres do preso, né? Uma vez que toda pessoa que comete uma infração penal, ela nosso sistema de bidefinição, como nós temos no Brasil, com o crime lá do artigo 1º do decreto 3.914, né, de 1941, ou, se não for crime, será uma contravenção regulamentada pelo decreto-lei 3.688, de 41, então veja que os dois são de 41, a definição de crime e a definição do que é contravenção penal, ambos estão nos decretos-leis 3.914 e também 3.688, quando trata aí de crimes e de contravenções. Logicamente, hoje temos outra definição, conforme prevê o artigo 61 da Lei 9.099, de 95, quando fala nos chamados crimes de menor potencial ofensivo, né? Aqueles cuja pena máxima cominada, aquela que vem lá no artigo, não passa de 2 anos, por isso pena máxima cominada, né? Então, nós temos aí a questão da observação ao Estado de Direito, ou seja, conforme prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e isso coloca um limite. O limite, exatamente, como dizia Ulpiano, lá no direito romano, né, o meu direito termina onde começa o direito do outro, e assim temos essa obrigação de repararmos e obedecermos e respeitarmos o limite. Quando alguém comete uma infração penal ou comete um crime, segundo Michel Foucault, todo crime trata-se, em verdade, de um dano para a sociedade. Por isso esse caráter público, né? Tanto que o titular da ação penal, aquela ação prevista lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e especificamente da ação penal do artigo 24 do Código de Processo Penal e também do artigo 100 do Código Penal, né, prevê aí a ação penal, a denúncia, no caso aí, quem deve promover, quem tem legitimidade para promovê-la, é o titular da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, que é o Ministério Público. O Ministério Público só tutela interesses públicos, interesses coletivos, interesses individuais homogêneos, etc. Então, não tutela aí interesse individual, né? Então, por isso, o interesse público é que envolve toda a área criminal, a matéria criminal, né? Então, essa denúncia lá do artigo 41 do Código Penal, ou mesmo quando for uma ação penal privada, na inércia do Ministério Público, aí, pelo que prevê o artigo 29 do Código de Processo Penal e também o artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, poderá o próprio ofendido, alguém do ofendido, um representante que seja, né, propor a denúncia, né? Essa denúncia, então, forçará a jurisdição, porque a jurisdição, para manter aí o critério talvez mais importante de todo e qualquer processo, ou devido processo legal, do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, é a garantia da imparcialidade, por isso a jurisdição é inerte, então há necessidade dessa provocação através da ação penal. O Estado recebe aí, o Poder Judiciário recebe essa denúncia ou essa ação penal privada, e né, pode ser uma ação penal pública ou uma ação penal privada, e aí ele vai, na verdade, realizar ou instaurar o devido processo legal, como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, obedecendo aí o princípio do juiz natural criminal, lá do artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, e também garantindo a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios de recurso a ela inerentes, conforme prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Depois teremos aí a oportunidade da audiência, a audiência criminal lá do artigo 400 do Código de Processo Penal, e ao final a sentença, ou seja, aonde o Estado vai realmente realizar a jurisdição através da decisão, conforme prevê o artigo 381 do Código de Processo Penal. E depois de condenado, né, e transitado em julgado, vem a segunda fase desse processo, sai do processo de conhecimento, que é aquele processo
onde se busca exatamente conhecer o que aconteceu, ou seja, exercer o direito, exercer a jurisdição, né? E entra-se, então, na segunda fase, que é exatamente a execução penal, e execução penal é a cargo do Estado, né? Aí temos a regulamentação pela Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84. A Lei 7.210 de 84, como já vimos, ela consta aí vários direitos, né? Começa aí pela explanação do que é, logicamente, seguindo a linha do que prescreve a Lei Complementar número 95 de 98, né? Explica direitinho o que é o papel da execução penal, o que é execução penal, e ao final temos aí, logicamente, do decorrer da lei, os direitos, todos aqueles direitos, né, do artigo 12 seguintes da Lei 7.210 de 84, e, como vimos anteriormente, todos esses direitos, na verdade, são deveres para o Estado, né? Então, o Estado tem deveres com o cidadão que está, que ultrapassou o limite, aquela linha chamada de Estado de Direito, e aí cabe ao Estado, nesse caso, toda vez que alguém pratica uma infração penal, cabe ao Estado, através da realização do devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, né, julgá-lo, e se ele for condenado, né, então, trazê-lo para o sistema prisional, para que ele possa ser reeducado, ressocializado e reintegrado à sociedade. Reeducado, ressocializado e reintegrado à sociedade, logicamente, ao sofrer a pena, e a pena é bom dizer que só se aplica aos imputáveis, né? Os inimputáveis, não. Se for inimputável por deficiência de conhecimento, de cognição, como prevê o artigo 26 do Código Penal, ele vai sofrer, não vai sofrer pena, ele vai sofrer medida de segurança. Então, a sanção será uma medida de segurança, conforme prevê o artigo 96 do Código Penal, com aquele procedimento do artigo 171 da Lei 7.210 de 84. Por outro lado, se ele cometer um ato infracional, aí já é outro tipo, não é mais crime também, já é ato infracional, né? Quando é menor de 18 anos, conforme a configuração explicitada no artigo 228 da Constituição Federal, todo menor é inimputável, então ele não comete crime, ele comete ato infracional nos termos do artigo 103 da Lei 8.069 de 90, e não sofre pena, ele sofre medidas socioeducativas, aliás, quem sofre são os adolescentes, é bom que isso fique claro, porque cai muito em concurso, né? Então, o artigo 2º da Lei 8.069 de 90, traz lá o adolescente a partir dos 12 anos. Antes dos 12 anos, criança. Criança não apenas sofre, tem direito aí à proteção integral, conforme determina o artigo 98 e seguintes, precisamente o artigo 101 da Lei 8.069 de 90. Então, o menor não pode ser preso, ele é apreendido, menor não comete crime, menor comete ato infracional, menor não sofre pena, sofre medida socioeducativa a partir do artigo 112 da Lei 8.069 de 90. E todos eles têm deveres, né? Já vimos aí alguns direitos, já vimos a maioria dos direitos, e agora passaremos a analisar rapidamente quais são os deveres. Até porque se fala muito, muito recorrente esse tema nos dias de hoje, que o preso, aquele que está passando pelo processo de reeducação, ressocialização e reintegração, ele tem que pagar suas próprias dívidas, tem que arcar com o seu próprio custeio, né? Isso já existe previsão na Lei 7.210 de 84, mas existe um projeto de lei muito difundido, até com fins políticos, né? Lá de 2015, o projeto de lei no Senado Federal, número 580, então o projeto de lei 580 traz exatamente, lá de 2015, traz exatamente essa possibilidade do preso pagar suas próprias contas. O importante é que o capítulo 4 da Lei 7.210 de 84, que é a chamada LEP, Lei de Execuções Penais, ela traz um capítulo aí destinado aos deveres, né? Os deveres dos direitos e da disciplina, deveres dos direitos e da disciplina, né? Na verdade, lá na seção 1 desse capítulo 4,
tem aí os deveres dos presos, deveres dos reeducandos, deveres daqueles que estão sendo reeducados, ressocializados e deverão ser reintegrados à sociedade quando isso for possível. Então, o artigo 38 da Lei 7.210 de 84